Jovem de 19 anos que foi abusada pelo próprio pai desde os 12 anos, afirma que alguns atos eram gravados pelo acusado. Ele ameaçava constantemente a vítima e teria entrado em crise quando soube que a filha estaria namorando. Daqui a pouco a gente traz os detalhes deste caso absurdo que aconteceu aqui em Rio Verde. Você vai ver também que mulher vítima de um acidente no dia 24 de agosto deste ano, aqui na cidade, teve toda a rotina dela e da família alterada e agora precisa de ajuda para cumprir com os seus compromissos. O motorista inabilitado que provocou o acidente, que estava embriagado, está solto e não prestou nenhum tipo de ajuda. Para deixar a família ainda mais revoltada, ele já foi flagrado em bares, bebendo e com o veículo do acidente. Daqui a pouco a gente traz os detalhes deste caso. Projeto de lei que visa instituir a taxa do lixo em Rio Verde foi enviado para discussão na Câmara Municipal. Vereadores terão a missão de definir se teremos ou não a cobrança no município. Valores podem variar entre R$ 19,00 e mais de R$ 350,00. Daqui a pouco a gente explica mais sobre essa taxa do lixo e se ela deve ou não ser implementada aqui na cidade. Ao vivo em nosso estúdio, hoje tem uma entrevista com o delegado Márcio Marques, responsável pela investigação do caso do corretor de grãos, que teria aplicado o maior golpe da história do agronegócio no Brasil. Daqui a pouco, o delegado Dr. Márcio Marques, responsável pelo caso, vai estar ao vivo em nossos estúdios para trazer todos os detalhes dessa investigação. Terça-feira, 10 de dezembro de 2024, com estes e vários outros destaques, a edição número 63 do Band Cidade Interior já está olho no olho com você. É jornalismo verdade a partir de agora. Com você na tela da Band. Olá, boa tarde, ótima terça-feira para todo mundo, um ótimo dia, Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo a partir de agora o Band Cidade Interior, direto aqui de Rio Verde. É o único telejornal regional que vai para várias regiões, que é feito aqui de Rio Verde para o interior do estado. Do interior para o interior, nós respeitamos a força do interior do estado e por isso estamos 100% com você. 9956-1013, o WhatsApp está liberado para você participar com a gente, mandar sugestão de pauta, mensagem, reclamação, manda aí que o espaço é seu, é você na Band, 9956-1013, tá bom? Olha, um acidente no dia 24 de agosto deste ano mudou a rotina de uma família inteira aqui em Rio Verde. Uma mulher trabalhadora que sempre esteve correta com as suas finanças, sempre com a vida muito organizada, mas que viu tudo desmoronar pela imprudência de um motorista embriagado. Agora, ela conta com a ajuda das amigas e de todos nós para tentar amenizar esse sofrimento. Vem cá que eu e o Adelton Santos vamos contar para você essa história aqui na tela do Band Cidade. Amigas mobilizadas pelo bem. Na intenção de amenizar o sofrimento de mais uma vítima da imprudência no trânsito, a Samila decidiu dedicar parte do seu tempo para organizar uma galinhada beneficente. A inspiração para essa atitude, a Valdenice e a sua filha Maria Vitória, de 10 anos. Mãe e filha foram vítimas de um grave acidente e agora precisam de ajuda para continuar a vida. Ela é uma pessoa muito batalhadora, né? A gente tem a convivência com ela e vê a sua garra, né? Sua luta para conseguir, né? Pagar todas as suas contas, dar uma qualidade de vida melhor para a filha dela, que inclusive estava junto no dia do acidente. E diante disso, na situação que ela se encontra agora, nós vemos que ela está impossibilitada de tudo isso, de cumprir a dignidade, de ter o básico da vida, né, do dia a dia. Então, nós resolvemos fazer essa galinhada, né, para ajudar ela com um pouco que seja, né, porque os gastos são muitos, as despesas a gente sabe que são bem altas aí, na situação que ela se encontra. Então é uma forma da gente ajudar ela um pouquinho que seja. E a ação chega numa hora de extrema importância para a Valdenice. O acidente fez um verdadeiro furacão na vida da trabalhadora e mudou toda a rotina da sua família. Mudou a minha vida todinha, mudou a minha vida completamente, né? Porque eu estava saindo para ir trabalhar e de repente aconteceu isso. Além de eu parar de trabalhar, meu esposo também teve que parar de trabalhar para ir para o hospital cuidar de mim. Enfim, mudou minha vida totalmente, mudou tudo, mudou a minha rotina, mudou a minha vida. Hoje quem cuida de mim é meu esposo, é minha filha que tem que cuidar de mim. Então, eu cuidava dos outros, hoje eu sou cuidada.
O acidente aconteceu no dia 24 de agosto. O veículo que atingiu a Valdenice vinha nessa direção do Parque dos Buritis, Solar do Agreste, sentido a ABB, aqui no túnel que dá acesso ao bairro Promissão. O condutor estava embriagado, perdeu o controle, atravessou aqui a ilha e atingiu do lado oposto a Valdenice e a filha, que estavam em uma moto. A Valdenice ficou com sequelas graves. O motorista foi preso em flagrante pelo tático da Polícia Militar. A MT realizou o teste do bafômetro, que constatou embriaguez 0,47, bem acima do 0,06 permitido. Diante dos fatos, ele foi para a delegacia. O delegado de plantão, Dr. José Humberto, decretou a prisão. Ele permaneceu preso e não foi arbitrado a fiança. Porém, na audiência de custódia, ele acabou ganhando a liberdade. É pesado, mas é um sentimento de revolta. Porque enquanto ela se encontra hospitalizada numa cama de hospital, revezando entre uma cadeira de roda e uma cama de hospital, ele está solto, não prestou nenhum suporte para ela, nem para a família. E a gente tem relatos aí que ele já está com o carro arrumado, é um jovem que não tem CNH e já se encontra, pelos relatos que nós temos, nos bares, bebendo. Então, ele está solto aí. Deus ajude que não, mas solto para possíveis próximas vítimas. As arrecadações da galinhada e as doações recebidas serão importantíssimas para a Valdenice e outras devem ser realizadas nos próximos meses. Nós vendemos já 142 ingressos, a nossa meta era 200 ingressos. E teve muitas pessoas também que optou por não comprar um ingresso e fazer uma doação de valores. Então, nós vamos reunir todos esses valores arrecadados e vamos repassar para ela. E eu creio que essas ações vamos ter que fazer ela outras vezes, né? Porque a realidade é que ela ainda vai ficar impossibilitada por meses aí. O processo é longo, são várias cirurgias, inclusive ela está em Goiânia, né? Está na capital para fazer alguns procedimentos. Esses procedimentos serão constantes? Serão constantes. Ela teve um diagnóstico até lá no hospital. Um dos médicos queria fazer a amputação da perna dela, mas graças a Deus ela teve outro médico que interveio e na tentativa de recuperação mesmo do pé dela, que teve grandes sequelas. Enquanto a Valdenice está sofrendo em uma cama e tendo que passar por vários procedimentos cirúrgicos, o condutor do veículo que causou o acidente está solto. E ele foi flagrado neste bar, o qual nós estamos, pelo filho da vítima. Aqui ao lado direito estava estacionado o carro que foi o motivador do acidente. Foi com este veículo que o condutor atingiu a Valdenice e a sua filha na manhã de sábado do dia 24 de agosto. O carro já foi consertado, mas a Valdenice não teve nenhum suporte, nem do condutor, nem da família dele e nem mesmo dos advogados. Não tenho contato nenhum. Tenho comentários que ele já está na cidade, ele ficou preso 2 semanas e já está solto, nunca me ajudou em nada, nunca pagou nada, nunca me procurou para saber se eu estou viva, se eu estou morta, se eu estou precisando de um remédio, se eu estou precisando de algum auxílio, nada. Procurei a advogada dele porque eu precisava de alguém para me acompanhar no hospital, porque eu não tinha quem ficar, eles não me deram retorno nenhum e até hoje não tenho notícia nenhuma dele. O que eu tenho dele é que ele tá na cidade bebendo, já arrumou o carro dele e continua a rotina dele normal. Eu que estou aqui em cima da cama desse jeito, né? As sequelas deixadas pelo acidente devem limitar a vida da família por alguns anos. O marido de Valdenice teve que parar de trabalhar para ajudar a esposa. O filho teve que deixar a casa que morava para usar o valor do seu aluguel para ajudar a mãe. E sem falar nas diversas cirurgias que ela e a filha ainda terão que fazer. Eu tive várias fraturas na minha perna, igual o médico fala para mim que eu tenho fraturas gravíssimas na perna. Inclusive teve essa fratura exposta, que é a que mais deu trabalho para os médicos, que teve que fazer enxerto. E eu tenho mais 2 ou 3 cirurgias para fazer. Por quê? Porque a minha perna está com esses ferros ainda, vai tirar os ferros. Meu tornozelo está partido ao meio, tem que ser feita uma outra cirurgia.
e eu vou tirar o médico vai tirar esses ferros, vai fazer a cirurgia e vai me pôr em uma gaiola. Nessa gaiola eu vou ficar de 1 a 3 anos, o médico me falou. Então, tipo assim, aí tem mais uma cirurgia de enxerto para fazer, que é de enxerto de pele, porque foi feita só enxerto de carne, agora falta ser feito enxerto de pele. E então, o que o médico falou para mim, que é ter que ter muita paciência, porque o meu estado, infelizmente, é muito grave. As minhas lesões são muito graves. E em meio a toda dor física, Valdenice também tem que lidar com a dor de mãe, que escuta um pedido simples da filha e não consegue atender por conta do acidente. Então, hoje não está dando para pagar. Nós estávamos no hospital, a menina ligou pedindo dinheiro para comprar pão de queijo, nós não tínhamos dinheiro para poder dar para ela para comprar pão de queijo. A pior situação que eu passei na minha vida foi nesse dia que ela ligou pra mim: mãe, me deu dinheiro pra comprar pão de queijo. Eu falei assim: eu não tenho, porque realmente eu não tinha um centavo. Aí eu fui, combinei com meu marido assim, eu falei: vai fazer alguma coisa, me deixa aqui e vai, como é que eu te deixo aqui? Eu falei assim: faz assim, você me dá banho, vai trabalhar pelo menos hoje de aplicativo pra poder não mandar o dinheiro pra comprar o pão de queijo pra ela. Ele foi trabalhar de aplicativo lá em Goiânia e fez R$100. Eu mandei pra ela comprou as coisas que tava faltando pra ela. Então, tipo assim, não é fácil, não é fácil, não é fácil. É completamente, difícil, é muito difícil. Muito difícil. Difícil pra gente também ver uma situação como essa. Uma mulher trabalhadora, ouvir um pedido da filha para comer um pão de queijo e aí não ter naquele momento, ter que se virar como pai e mãe de verdade sempre faz, né, para poder atender um pedido do filho, algo muito simples. E tudo por conta de um motorista imprudente, irresponsável. E sabe o que é o pior? Todos nós, seres humanos, erramos. Nós somos humanos, nós erramos. Os erros servem para a gente ter aprendizado com eles. Mas pelo jeito esse motorista não teve aprendizado nenhum. É inabilitado, não se preocupou em sequer prestar socorro, apoio para essa família. O mínimo que ele poderia ter feito, se tiver arrependido de fato, era ir atrás dessa família e prestar suporte. E não já ter voltado com toda a pressa do mundo para um bar. É bom, eu gosto também, todo mundo que gosta aí de sair, se divertir. Faz parte da vida, a rotina, muita gente gosta de passear, de ir para um lado e para o outro. Mas aonde que entra a responsabilidade? Aonde que entra a responsabilidade pelos atos cometidos? A partir do momento que a gente erra como pessoa, como ser humano, nós temos que ser homens e mulheres de fato para assumir os nossos erros. É uma vergonha até agora sequer terem procurado essa mulher para oferecer ajuda, para oferecer um suporte. O filho dela morava em uma casa de aluguel, saiu da casa para pegar esse valor que ele pagava de aluguel e ajudar a mãe. O marido dela é caminhoneiro, teve que parar tudo, porque ele tem que ir direto, constante para Goiânia levar ela e tem que cuidar da filha. Ela está totalmente sem condições de fazer nada. Ela fica na cama o tempo todo, ela não pode abaixar as pernas, porque se ela abaixar a perna começa a escurecer. Ela está vivendo uma etapa de cada vez. Então ela está com a vida dela toda limitada. Pode ir deixando aqui, por favor, o Pix dela, da Valdenice, e o contato também para quem quiser ajudar. Você que está em casa aí, o Pix dela é este e-mail, avaldenice547@gmail.com, e o contato da Valdenice é esse que aparece aqui embaixo na tela. Contato que serve inclusive para o motorista, caso ele esteja vendo a gente, ou para algum familiar, advogado. Entre em contato com ele, fala para ele, assume o seu erro. É só isso que está sendo cobrado. Assumir o erro. Errar é humano. Não querer assumir o erro e não corrigir diante dos erros é burrice. E é falta de amor ao próximo. A oportunidade está aí de poder tentar, no mínimo, apaziguar o estrago que foi feito na vida dela. Uma mulher trabalhadora que tinha todas as suas contas em dia e que a amiga contou muita coisa dela. Aceita trabalhar de que aparecer. É uma mulher trabalhadora e só tem ela, o marido, a filha e o filho aqui em Rio Verde, a família toda da Bahia. E mesmo assim guerreira, batalhadora. Então,
um motorista aí responsável por esse caso, que seja pelo menos responsável para responder aí por esse caso. Volta lá para mim que tem nota-resposta da Polícia Civil e também do Ministério Público na lauda deste caso aqui. A Polícia Civil, a gente procurou a Polícia Civil para falar sobre este assunto e a Polícia Civil preferiu não comentar sobre a decisão da Justiça de colocar o motorista em liberdade. Nós também falamos com o Ministério Público e em nota, o Ministério Público, pode vir comigo, diz que a investigação ainda está em fase de cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público à autoridade policial, no caso a Polícia Civil. E essas tais diligências são essenciais e somente após efetivadas será formada a opinião do titular da ação penal do Ministério Público sobre quais crimes foram praticados. O investigado, segundo o MP, por hora, cumpre medidas cautelares diversas da prisão fixadas judicialmente. Eu fico me perguntando quais são essas medidas cautelares. Quais são essas medidas cautelares? Porque já arrumou o carro, já está passeando, já está indo para todo lado e suporte até agora não deu. Ninguém está falando para parar a vida. Se a justiça deu liberdade, ok. Mas e a responsabilidade? E o humanismo? Aonde que entra nessa história toda? Lamentável. A gente espera que essa pessoa põe um dedinho na consciência, aproveita o espírito de Natal e tenha mais amor ao próximo. Na tarde de ontem, o projeto de lei que visa instituir a taxa do lixo em Rio Verde foi enviado para discussão na Câmara de Vereadores para definirem se irá ter ou não essa cobrança no município. Vem cá comigo, porque para entender melhor essa situação, o Caio Tobias e o Alessandro Siqueira prepararam uma reportagem e foram acompanhar esta reunião que discute esse assunto, que já está dando pano para manga. Taxa de lixo, sim ou não em Rio Verde? Já pode mandando aí a sua opinião no 9956-1013. Enquanto isso, muito atento à reportagem do Caio Tobias, aqui na tela. A coletiva para explicar sobre a taxa do lixo em Rio Verde, no sudoeste goiano, contou com a presença de profissionais da comunicação de diversos veículos da cidade e de alguns vereadores. O presidente da Câmara Municipal explicou que o motivo da coletiva foi para mostrar como o projeto funciona. Então eu quero agradecer, a presença de todos vocês e eu sempre digo isso e falo que vocês que levam, através da comunicação, chegar às pessoas com mais rapidez, mais agilidade. Então, é muito importante vocês terem conhecimento de fato. Porque, às vezes, quando a gente apresenta o projeto, aí todo mundo já está tendo conhecimento, que tem interesse. Agora, vocês levando a mensagem, eu acredito que vocês vão levar ela já quentinha e com mais conhecimento. O procurador-geral Vinícius Fonseca disse que a criação da taxa de coleta de resíduos sólidos é legal perante a lei. Primeiro, dizer que o marco legal, que é a Lei 11.000, saneamento básico, a Lei 11.445, a lei federal trouxe aos municípios a necessidade da cobrança, do manejo, da gestão dos resíduos sólidos. Esse é um tema nacional, não é uma exclusividade rioverdense, evidentemente. Muitas cidades já cobram, para prestar esse serviço, que é caro, não é um serviço barato. E a lei federal trouxe, então, essa necessidade de que os municípios impusessem, estabelecessem, melhor dizendo, essa cobrança, para poder subsidiar e suportar os custos inerentes aos serviços de manejo dos resíduos sólidos. A proposta da criação da taxa de coleta de resíduos sólidos entrará em discussão ainda nesta semana no Poder Legislativo e, se aprovada, entrará em vigor após 90 dias da aprovação. Este assunto só está em pauta porque estudos revelam que, com a reforma tributária, Rio Verde deixará de arrecadar cerca de 150 milhões de reais por ano, impactando diretamente no poder econômico do município. Um tema que causa um pouco de preocupação na população de uma forma geral, que ninguém de fato quer pagar tributo, essa é uma grande verdade, Isso é absolutamente compreensível, principalmente num país como o nosso, em que já existe uma carga tributária bastante relevante. Nós temos uma reforma tributária que será implementada. Essa reforma, é importante dizer isso, existe uma estimativa de um estudo
que não foi feito por nós, né, mas um estudo de que o município de Rio Verde, pelas alterações na forma de tributação, terá uma perda de arrecadação de cerca de 150 milhões de reais por ano. Isso é bastante significativo, pode afetar decisivamente a capacidade do município de suportar as suas obrigações junto à população, serviços que entrega, e também de fazer investimentos. O valor de cobrança foi dividido em faixas, seguindo o padrão cobrado na tarifa de água. Foi adotado o critério de presunção e os valores variam de R$ 19,50 até R$ 322,77. Segundo o procurador, esses valores, se aprovados, serão fixos e não sofrerão reajustes, exceto se a família mudar a sua faixa de consumo de água. O nosso propósito inicial era cobrar por metro cúbico consumido. Nós entendíamos que era mais justo até, né? Chegar a um valor por metro cúbico e cobrar conforme o consumo de fato da família e não por faixas, como acabou acontecendo. Mas, infelizmente, o sistema da Saneago não permite. Então são valores fixos por faixas de consumo. Tá? Então ele não oscila. Ele só oscila se a família mudar de faixa de consumo. Esse mês eu consumi 10 metros cúbicos, paguei R$19. Só um adendo, esse cálculo da faixa de consumo que cada um vai ser enquadrado é os últimos 12 meses. É a média dos últimos 12 meses. Então não é que a pessoa passou a consumir de uma faixa para outra, que ele automaticamente vai cair, vai ter que pagar um valor a mais da taxa de vigão. É a média dos últimos 12. Só depois de um ano. Exatamente. Então, eles são fixos, eles só mudam conforme a faixa de consumo, se houver uma elevação no consumo de água. Tá, olha, vamos por parte. Todo mundo sabe aqui que o meu compromisso é de emitir a minha opinião. Sou pago para emitir a minha opinião, né? Que não reflete a opinião da emissora, dos meus colegas de trabalho e muito menos do telespectador. A população tem o direito de opinar. Por isso nós temos o WhatsApp 99561013, que já está aqui disponível para você mandar a sua opinião sobre essa questão do taxa do lixo. Eu já vou ser bem sincero. O próprio procurador já disse, né? Um país onde tem muitos impostos. Nós já estamos passando por maus bocados. O número de brasileiros inadimplentes com suas dívidas é algo gigantesco. Empresas que às vezes estão mandando funcionário embora porque não dão conta de pagar. Nós estamos passando por maus bocados. Não é hora de criar taxa de lixo. Não é hora. Não é momento. E outra coisa, nós estamos com os vereadores encerrando os seus mandatos. E aí eles vão votar isso tão importante para a população? Como assim eles não vão estar, boa parte deles, o ano que vem? Vamos ter 8 novos vereadores o ano que vem na Câmara Municipal? Então deixa, se for votar isso aí, para o ano que vem. Para os vereadores que vão assumir, decidirem isso. Até para a população ver qual é a posição de cada vereador. Agora é muito fácil jogar isso agora na responsabilidade dos vereadores que vão deixar o cargo. E uma decisão tão importante que vai fazer diferença sim na vida de todo mundo. Ah, Rômulo, R$19. Para mim faz diferença demais R$19. É 19 agora, 19 mês que vem, durante um ano inteiro. E outros valores. Olha só aqui, parte de R$19,50, mas pode chegar a mais R$300, R$322,77. Então vai muito da questão do consumo de cada um. Então são taxas assim que não cabe no momento. Acho que o próprio vereador tinha que ter noção disso. Sendo a voz da população, não é o momento para taxa de lixo. Não é o momento. Pode discutir isso depois, lá na frente. Espera pelo menos o país respirar. Espera a economia voltar um pouquinho ao normal. Porque se para muitos aí nada mudou, para nós, pobres mortais, mudou bastante. E a situação não está fácil. Qualquer taxazinha vai fazer a diferença. É 19 hoje, 19 no mês que vem, 19 depois, faz a diferença. Aí as taxas que vai pagar 29, e quem vai pagar 40, quem vai pagar 51, quem vai pagar R$112 ou por aí mais. Faz a diferença sim. Não é hora de taxar isso. É a minha opinião do Rômulo.
Para mim, é inadequado esse projeto neste momento. E se os vereadores tiverem um pingo de respeito com quem colocou eles nessas cadeiras, eles terão responsabilidade e não vão votar isso agora. Deixe para 2025. Quem for assumir, que assuma essa bronca e tome as suas decisões. É a minha opinião. 9956-1013, a sua também é importante. Manda a sua opinião e daqui a pouco a gente coloca aqui na tela do Band Cidade no 9956-1013. Porque agora nós vamos sorrir um pouquinho, vamos falar de saúde bucal. O doutor Danilo já está por aqui pra gente falar com você que está do outro lado da tela e quer chegar em 2025 com tudo, com um sorrisão em dia. Tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo chegar jóia. sorrindo em 2025 para não ter dor de cabeça, né, doutor? Com certeza, é o que a gente fala aqui todos os dias, né, Rômulo? Da importância de você que está aí do outro lado, de você que está assistindo agora o jornal, de cuidar de você, né? Agora, o último paciente, a gente fala sempre da interligação de doenças. O último paciente agora da manhã, ele me procurou com vários dentes perdidos e o que aconteceu? Ele foi diagnosticado com mieloma múltiplo, né? Que é um tipo de câncer na medula e tal. E ele foi porque o médico, né, indicou ele a fazer as extrações que forem necessárias. Por quê? Por causa da importância dos focos bucais, dos focos de bactérias na boca, né? Porque ele está com lesões em alguns dentes, né, problemas de canal maltratado, que infeccionou. Então, ele falou assim: doutor, eu não vou poder fazer os implantes agora, que o caso dele vai ser um caso de protocolo, mas ele tem que fazer as extrações para depois iniciar o tratamento do câncer. Então, a importância de se estar com a boca cuidada e limpa em todos os momentos da vida. No caso dele, ele descobriu essa doença agora, né? Graças a Deus vai poder tratar, mas vai precisar fazer extrações para que não tenham risco de bactérias da boca causarem problema. Por quê? Porque ele vai ter uma queda de resistência do organismo. Então não é só para quem está passando por um câncer, quem vai passar por uma cirurgia cardíaca, tem que estar com a boca limpa. Se tem dente na boca, esses dentes não podem ter sangramento, esses dentes não podem ter infecção, esses dentes não podem estar lá com mau cheiro, com pus. Por quê? Porque essas bactérias vão diretamente para a sua corrente sanguínea. Então é muito importante. A gente não vem aqui, nesses últimos 5 anos e meio praticamente, ficar só assim, vai lá fazer implante, vai lá fazer tratamento na DG. Não, né? A gente também vem sempre para fazer informações importantíssimas da sua saúde. Aquela frasezinha que parece que é besta, a saúde começa pela boca, ela é totalmente verdadeira. Realista. Ela é totalmente realista, porque é a entrada aqui no seu corpo mais fácil que existe é da boca, né? Então, se você não está com essa boca bem cuidada, isso vão bactérias para várias regiões do seu corpo e vão te causar problema. Então não deixa para depois, tá? Não fica esperando o problema começar. Se você já perdeu o dente, tem vontade de fazer implante? Ótimo, a gente está lá para fazer isso. Não, eu não perdi meus dentes, mas eu quero fazer manutenção, eu quero fazer raspagem, quero fazer as profilaxias. A clínica está lá para isso também. Ou a clínica que você já está acostumado. O importante é que você cuide da sua boca como uma parte do seu corpo. Isso acontece muito pouco às vezes. A pessoa quer cuidar às vezes só do dente da frente, não quer cuidar do de trás. Por quê? Porque é na frente que os outros estão vendo. Quer ver só, só quer cuidar ver do portão, da fachada, só da né? fachada. E não pode ser assim. Você tem que cuidar do todo. Doutor, o que eu preciso fazer para fazer uma avaliação, para ver se a minha boca está com algum problema? O que pode ser feito lá na DG Implante? A gente está lá, nós temos quase todas as especialidades, né? É uma ou outra coisa que a gente precisa de encaminhar para fora da clínica. Então a gente consegue resolver quase tudo lá dentro e com o exame que a gente tem, que é o tomógrafo, poder fazer uma avaliação bem feita e, por que não, fazer seu tratamento, realizar seu sonho de estar lá junto com a gente. O que eu tenho que fazer? O Rômulo vai te contar e eu estou te esperando. E essa frase que saúde começa pela boca, eu mesmo, antes de conhecer o doutor Danilo, tinha ela que achava que era uma questão de efeito, porque a boca está em cima, né? A saúde começa pela boca. Aí depois eu fui entender o quanto que isso é sério, né? O quanto que a saúde bucal influencia na saúde do pulmão, na saúde do coração, na saúde de todo o corpo. E você que está acompanhando a gente, se quer cuidar dessa saúde, entre em contato agora no WhatsApp 92499751, mande uma mensagem, agenda de avaliação. Tem também o fixo 36210877 e lá no Instagram você acompanha todos os bastidores da clínica DG.implantes, uma clínica preocupada com você, com atendimento humanizado, uma equipe altamente profissional e que vai ajudar você realmente a mudar de vida. Pode confiar, manda uma mensagem aí, eu assino embaixo e te garanto que você vai ficar satisfeito com o que você vai receber lá na clínica, na DG Implantes, tá? Tratamento dentário não é caro. Cara, deixar para depois. Obrigado, doutor. Grande abraço, viu? Tudo de bom.
Bora seguir com o Band Cidade. Doutor Márcio já chegou por aqui, delegado responsável pelo caso daquele corretor de grãos, teria aplicado um golpe milionário em Rio Verde. Daqui a pouco o doutor Márcio vai trazer detalhes para a gente dessa investigação. Em Montevidéu, município localizado aqui na região sudoeste do estado, a Polícia Civil prendeu um homem que teria praticado crimes sexuais contra várias crianças. Na tela, a reportagem sobre esse caso com Paulo Vitor Fagundes e Adelton Santos. O homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil após os pais de pelo menos 4 crianças procurarem o Conselho Tutelar de Montevidéu para denunciar os abusos. O suspeito era vizinho das vítimas. E ele agia principalmente na vizinhança. Algumas das crianças eram conhecidas dele e aí tinha uma certa amizade com a família, outras não. Pedimos a prisão ao Poder Judiciário, o Ministério Público concordou com a prisão. E aí, na data de ontem, efetuamos essa prisão. O indivíduo estava numa fazenda na zona rural, já não estava mais em Montevidéu, mas conseguimos prendê-lo e continuamos aí com as investigações, para ver todos esses casos. Em depoimento, as vítimas disseram que os abusos aconteciam quando os pais não estavam em casa ou na rua. O agressor tocava as partes íntimas das crianças e dava beijos forçados. Na residência do suspeito, foi localizado imagens contendo pornografia infantil. Então, diante dessa situação, nós começamos a investigar, identificamos o indivíduo e constatamos que há alguns meses havia uma situação parecida que também estava sendo investigada pela polícia. Então, nesse sentido, a gente constatou aí uma reiteração criminosa, uma conduta perigosa, que necessitava de uma prisão preventiva. Teve uma situação, inclusive, que ele chegou a abordar uma criança que estava passando na rua, era vizinho dele, mas não tinha intimidade, e durante as investigações, a gente não pode dar muito detalhe ainda, mas foi encontrado material de pornografia infantil. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Há a possibilidade de que outras vítimas apareçam com o avançar das investigações. A imagem do suspeito não foi divulgada para preservar a identidade das vítimas. Todas elas crianças com menos de 12 anos de idade. Até entendo, a questão de preservar a identidade, a imagem das vítimas. Por outro lado, também tem outra situação, que é identificar outras vítimas, que às vezes ficam ali receosa de denunciar, de questionar sobre aquele ato e agora talvez possa se encorajar, que é o que acontece muito. Agora, é lamentável o número de crimes contra crianças que a gente está mostrando aqui, principalmente crimes sexuais. A quantidade de vagabundos, vermes inescrupulosos que cometem esse crime hoje contra as crianças. E sabe o que é pior? Muitos desses crimes estão acontecendo dentro de casa. Pai, padrasto, tio, avô, irmão, vizinho, pessoas próximas que eram para proteger. Isso é um absurdo. É o fim dos tempos. E ainda bem que a gente tem a Polícia Civil aqui para colocar a ordem na casa. Eu tenho certeza que o Dr. Carlos vai fazer um inquérito aí, esse indivíduo vai ficar preso, a justiça vai manter ele atrás das grades, caso confirme aí os seus atos, para que isso não aconteça mais e que crianças não sejam vítimas aí de seres como este. Vamos mudar de assunto? Vem pra cá, porque agora eu vou receber o Tiagão aqui pra gente falar da Thiago Veículos. Nada melhor que trocar de carro final do ano, não, Tiagão? Graças a Deus. Chegar já no Natal, já preparar pro ano novo com um carro do jeito que você sonhou, mais espaçoso, um carro sedã, uma picape, aquele carro dos sonhos, né, Tiagão? Com certeza, Romulo. Então, assim, chegando agora Natal, o que o pessoal faz? O pessoal daqui tá em Rio Verde, vai pra sua família de região. E região que também, que não mora aqui, que queira vir, que vou fazer uma car delivery agora lá em Doverlândia pro seu Homes, viu? Olha! Também já adquiriu o seu carro. Então a gente sempre fala, não deixa pra última hora. Liga aqui na Thiago Veículos, procura nós, toda a equipe lá estamos preparados para atender. Nós fazemos uma car delivery também com a vendas, a entrega até o seu domicílio e também tem um estoque muito cheio também para atender você, entendeu? Estamos com bastante estoque lá, Romulo. Então temos Onix Sedan, temos Voyage, temos Prisma, temos as caminhonetes, temos Estradinha também, do modelo novo. Uma picape muito querida, né? Muito bom. E tem os Corolla também 2014 e 2022. Então, assim, não pode perder a oferta que nós temos agora esse mês de dezembro.
Ô, Tiagão, as taxas estão especiais, né? Até dia 12 vai ainda até o dia feirão 12. BV? O feirão da BV, então assim, eu tô batendo muito nessa tecla, entendeu? Por quê? As taxas estão muito boas. Ontem a gente vendeu um outro carro que foi pro seu Edivaldo, ele financiou lá com nós lá e a taxa ficou 1,45, entendeu? Então assim, ele recebe pela aposentadoria no Itaú e a gente conseguiu cobrir essa taxa lá, através pelo feirão da BV. Então assim, somente até o dia 12. Depois do dia 12, vai voltar tudo normal, entendeu? Nada que é abusivo, mas aquela taxa especial que nós temos hoje até o dia 12. Então é melhor você correr aí e aproveitar, né? Às vezes tá aí na hora de descanso. Ô, Romulo, eu tô meio sem tempo, como que eu faço? Manda o WhatsApp aí pro Tiagão, ó, no 9276-8851. Manda o WhatsApp aí, se você quiser saber qual carro que tem lá à disposição, se encaixa no que você está procurando, o Thiago te passa, o Thiago não tem aí o carro que eu quero, eu queria esse aqui, o que é muito difícil não ter. Isso. Eu quero um carro assim. A equipe do Thiago tem várias parcerias de empresas sérias que vão oferecer esse veículo para você, de clientes que vão aí oferecer esse veículo para você. Principalmente com essas taxas especiais que a Thiago Veículos preparou para você até dia 12, tá chegando, somente até quinta-feira. Somente até quinta. Corre contra o tempo, aproveita, embora trocar de carro, aproveitar para chegar no ano novo, já de carro novo também, com a Thiago Veículos. Pagar a parcela só ano que vem, né? Que é melhor ainda. Thiago Veículos, nossa satisfação é ter um carro para você. Valeu, Thiagão. Obrigado. Grande abraço, viu? Tudo de bom para todos da Thiago Veículos, equipe completaça, topíssima, com os melhores carros para você. 2 homens foram presos suspeitos de estarem envolvidos em um caso de estelionato aqui em Rio Verde. De novo, um golpe do setor do agronegócio. Acredita? Fecha aqui comigo. O Caio Tobias tem as informações pra gente. O que se sabe sobre este golpe é algo que a gente está vendo demais, é golpe contra o agronegócio, né, Caio? Boa tarde para você. Olá, Rômulo, mais uma vez boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Mais uma vez, né, o setor do agronegócio sendo alvo de criminosos aqui em Rio Verde, né? A gente já trouxe essa notícia outras vezes, mas em um estudo recente divulgado pelo IBGE, né, Rio Verde aparece como a 5ª cidade mais rica do agronegócio e isso, possivelmente, aí, a cidade se torna alvo desses criminosos. E ontem, né, uma empresa de implementos agrícolas aqui da cidade acionou a polícia militar porque, segundo as pessoas ali daquela empresa, era a 2ª vez que a empresa estava sendo vítima de um grupo de criminosos. Como que tudo isso aconteceu? Esses criminosos chegaram na empresa, eles simularam estarem ali fazendo uma compra de um implemento avaliado em R$600 mil, né? Passou ali a lábia no vendedor, disse que pagaria através de um boleto bancário. E o vendedor, né, fazendo o seu papel, realizou a venda, autorizou que a máquina fosse entregue a estes criminosos, emitiu o boleto, entregou para eles para que eles pudessem efetuar o pagamento. Este maquinário, então, ele saiu daqui de Rio Verde, ele foi transportado até São Simão, onde lá seria realizado o transbordo para outro veículo, onde levaria até a divisa de Goiás com o estado de Minas Gerais. Entretanto, com a atuação da Polícia Militar, os policiais conseguiram interceptar este caminhão com estes implementos na cidade de São Simão. No local, conseguiram então interrogar ali o piloto, né, o motorista do caminhão que estava fazendo o transbordo até São Simão. Ele disse que os criminosos pagariam a quantia de R$ 1.700 a ele por este transporte. No local também, os 2 suspeitos de estarem envolvidos também estavam lá. Um deles entrou num carro e iniciou a fuga. O outro ficou para trás, foi preso em flagrante. Esse que fugiu, a polícia foi atrás, iniciou ali uma perseguição, conseguiu parar e detê-lo também. Quando ele foi descer do veículo, ele estava com 2 aparelhos telefônicos, jogou no chão para tentar danificar ali e dificultar ali a perícia nestes aparelhos telefônicos. Ele também foi preso em flagrante e eles foram trazidos para a delegacia aqui de Rio Verde. Durante esse trajeto, foi identificado também que há um terceiro envolvido. Agora, a Polícia Civil está à frente do caso, está investigando. Nós seguiremos acompanhando qualquer desdobramento dessa situação e qualquer novidade traremos aqui dentro do Band Cidade e Interior. Porém, é mais um golpe no agronegócio, mais uma vez o setor sendo alvo de criminosos. Dessa vez se deram mal, né? O implemento agrícola foi recuperado também, então foram apreendidos 4 aparelhos telefônicos, 2 homens suspeitos de estar
estarem envolvidos, um veículo que foi utilizado na fuga e também o implemento foi recuperado, né, e agora está à disposição da Justiça. O terceiro suspeito de estar envolvido segue foragido, porém a Polícia Civil já está no caso e a gente segue acompanhando. Eu volto com você no estúdio, Rômulo. Obrigado, Caio. Eu acho que o pessoal pensa que nós é besta, né? Vamos lá para que estado de Goiás, lá que o povo lá é do interior, é abestado. Deve pensar assim de nós, né? Só pode, porque estão achando que aqui é a casa da mãe Joana. Vem aqui, mata, foge e acha que não vai ser preso. Vem aqui, aplica golpe e acha que não vai ser preso. Me perdoe o termo, vai se lascar com esses bandidos abestados aí. Vamos para o quadro Olho no Olho, que hoje tem uma entrevista muito importante aqui no nosso quadro Olho no Olho. Pode vir comigo, por favor, no TP, para a gente trazer aqui os detalhes sobre a investigação que está sendo feita. A Polícia Civil fez uma operação, está fazendo ainda, operação que ela tem aí seus desdobramentos, investigando um corretor de grãos que aplicou um golpe, segundo a polícia, milionário. Segundo as investigações, após receber as produções, o corretor não pagava ou pagava menos que o valor negociado com os produtores e também não entregava toda a carga para os clientes. Este é apontado como o maior golpe contra o agronegócio já registrado no Brasil. Segundo as investigações, um casal que está foragido teria movimentado mais de R$1 bilhão entre 2021 e 2024, segundo a Polícia Civil. A partir de agora, no quadro Olho no Olho, a gente fala sobre esse assunto. E para falar sobre ele, eu recebo a partir de agora o Dr. Márcio Marques, delegado do GEPATRI, que está investigando todo este caso, um caso emblemático, cheio de situações novas a cada capítulo e um caso que parece que não tem fim, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Pois é, a Polícia Civil, depois que começou a investigar esses golpes, né? Nós percebemos que se tratava de algo muito maior do que nós esperávamos, né? Então, tiveram aí os diversos estelionatos praticados em desfavor dos produtores e a partir daí nós começamos a investigar e aprofundamos, né, sobre um viés financeiro e chegamos aí a uma suposta organização criminosa que teria sim movimentado mais de 19 bilhões de reais nos últimos 4 anos em movimentações atípicas, tá? Houve um pequeno equívoco ali. É 19 bilhões? Exatamente, que 19 isso? bilhões de reais. Mas em que a movimentação foi tão alta assim, doutor? 19 bilhões é muito dinheiro. Então, na verdade, Romo, quando nós falamos em movimentação atípica suspeita, não significa que todo esse montante é um dinheiro ilícito, tá? Ah, sim. Então, é que são movimentações que, tidas pelo COAF como movimentações que indicam a prática de crimes. Então, a partir do momento em que a gente constata essas informações, nós buscamos outras informações que deem guarida para que aquelas movimentações sejam sim caracterizadas como prática de crimes. Então, nós temos diversas diligências, estamos fazendo análise de muita documentação que foi apreendida, ainda há cautelares para serem analisadas, como quebras bancárias, fiscais, para que a gente aí sim consiga chegar desse valor ao total que realmente foi oriundo da prática de crimes. Tá, esses 19 bilhões que o senhor cita aí, não é especificamente movimentação apenas em financeira bancária, também é movimentação de bens, compra de bens, venda de bens, seria isso também ou não? Exatamente. Nós temos a legislação, ela obriga que determinados tipos de movimentações sejam comunicados à nossa unidade de inteligência financeira, que aqui no Brasil é o COAF. Então, você que às vezes é comerciante, bancários, corretoras de seguro, quando há uma movimentação que não tem uma contraprestação ou que não condiz ali com a realidade do cliente, então eles são obrigados a comunicar. Então, essas comunicações, elas passam a ser consideradas movimentações atípicas suspeitas. O senhor falou grupo criminoso. Nós sabemos que o principal ponto da investigação, o início dele, foi com um corretor de grãos, né? O senhor pode até me corrigir se eu estiver equivocado, que está foragido ainda, né? Exatamente. Junto com a esposa. Sim. Além dos dois, quais são as pessoas que estariam envolvidas? Que função teriam essas pessoas envolvidas nessa situação, neste golpe? Então, Romo,
Os estelionatos, os crimes de estelionatos, eles foram o start para que a gente começasse a investigar. A partir das diligências encetadas pela Polícia Civil, as informações buscadas, a investigação propriamente dita, nós identificamos que não era só o corretor de grãos que estaria envolvido em uma prática que não diz respeito só aos estelionatos, mas sim a uma prática intensiva de sonegação fiscal. Pelo que nós identificamos, esse grupo há muito tempo vinha saqueando o Estado, tá? Então, essa prática de comprar mais barato, mais caro, vender mais barato, alguém pagava a conta. E pelo que nós apuramos, quem pagava essa conta era o Estado. Então havia uma grande sonegação fiscal por parte desse grupo que se utilizava de empresas fraudulentas para prática dos crimes. Então eles instituíam empresas fraudulentas, empresas fantasmas ou mesmo de fachada, né, constituíam elas em nome de terceiros e a partir daí se utilizavam dessas empresas para a prática dos crimes, que são esses crimes que até então nós estamos investigando. Tá, mas nesse caso aí, doutor, essas outras pessoas que faziam parte também desse sistema de sonegação e tudo mais, são empresários, são pessoas também corretores de grãos, como o caso dos dois que estão sendo investigados, procurados pela polícia, ou exerciam outros tipos de cargos de ramo? Não, são empresários do mesmo ramo de negócio, tanto o comércio de grãos quanto o transporte de grãos, que eles se aproveitavam, né, tanto da comercialização quanto do transporte de grãos para o cometimento aí da sonegação fiscal e os outros crimes apurados, atos de lavagem de capitais, que foi o que a gente identificou. Pode pôr na imagem aqui na tela aberta, por favor? Porque a gente está vendo aqui algumas imagens de lugares que não são aqui no Brasil. Que imagens são essas, doutor? Então, essas imagens, segundo o que foi passado pela imprensa, né, que essas imagens foram obtidas pela imprensa, é que no dia anterior da deflagração da nossa operação, o casal que está procurado, né, que são investigados pela Polícia Civil, eles estariam em Aspen, nos Estados Unidos, estariam esquiando, né, ou seja, vivendo tranquilamente, ao que tudo indica, com o dinheiro, né, A polícia acredita que tenha sido uma viagem programada de fuga ou era uma viagem de turismo que de repente virou uma viagem para ficar por conta das investigações? Não, pelos indícios que nós apuramos, que inclusive constam nos autos, né, nos relatórios de investigação, foi uma viagem premeditada já, no intuito de tentar sair do país, se elidir aí da responsabilidade penal. Aquele tanto de bens que foram sequestrados, que fala, né, doutor? Pela polícia. Aviões, carros de luxo, caminhões, grandes residências, mansões de verdade. Esses imóveis, esses veículos, esses aviões, pertenciam a quem nesse grupo todo? Então, Romo, esses imóveis, os aviões, eles pertenciam aos investigados, seja estando no próprio nome, quanto em nome de terceiros, tá? Então, houve algumas... Não somente o corretor, mas os demais também. Não somente o corretor, aos demais também. Então, todo o grupo que foi investigado, que nós conseguimos elementos que havia indício da participação dessa organização criminosa, tiveram os bens sequestrados. Esses terceiros, até auxílio da minha produção aqui, esses terceiros que têm os bens dos nomes, eles sabiam do que estava acontecendo, apenas cediam o nome por conhecer, por ser amigo, por ser familiar dessas pessoas? Então, todos, ainda nós não temos essa resposta, que ainda existem diligências em andamentos, nós estamos apurando. A maioria, principalmente os que já foram presos ou que tiveram a prisão decretada, eles, pelos elementos que nós temos nos autos, ficou demonstrado que eles tinham conhecimento, sim, do que estavam fazendo, das práticas criminosas, né? É óbvio que, como eu falei, houve a instituição de empresas fraudulentas, né? E que eles se utilizavam de pessoas que são os chamados laranjas,
que na verdade emprestaram o nome. Também há essa circunstância dentro da investigação. Doutor, até no podcast Olho no Olho, na semana passada, o doutor Danilo Fabiano até tinha me passado uma informação a respeito da questão dos valores que são registrados, né? Porque alguns contratos eram contratos, às vezes, por escrito, mas a ampla maioria, contratos, às vezes, de confiança, verbais ou por negociações apenas bancárias. Diante desses fatos aí, o registrado hoje é o que conta para a polícia em termos de prejuízo para o pessoal vítima, para os produtores rurais? Sim. Hoje, o que está registrado, né, que é o que nós temos formalmente, é o que nós consideramos o prejuízo mais ou menos quantos? Dado pelo golpe, aproximadamente 40 milhões de reais. Tá? Nós temos sim a notícia de que outras vítimas, por motivos ignorados, não teriam registrado as ocorrências, não procuraram a polícia em razão, como eu disse, de motivos ignorados. Então, mas nós até conversamos com algumas pessoas que afirmaram que tiveram sim o prejuízo, mas que não procurariam a polícia para que a gente tomasse as medidas cabíveis. Tá certo. Então, aí é um caso ainda que ainda vai ter novos capítulos, né, doutor? Ainda seguem diligências, né? Com certeza. Essa investigação, ela tende a se prolongar, né? Essa foi uma primeira fase da nossa investigação, onde foi deflagrada a operação, mas as investigações continuam e nós estamos em busca da responsabilização de todos os envolvidos. O casal procurado que estaria nos Estados Unidos, já houve algum contato da defesa na tentativa de se entregar, de voltar ao país ou não? Sim, eu fui procurado pela defesa, né, do casal e me pediram orientação de como eles fariam para fazer a apresentação. Eu os orientei, estamos aguardando o contato deles novamente com os próximos passos a serem tomados para que eles se apresentem. De forma, digamos assim, voluntária. Porque, na verdade, Rômulo, para que a pessoa seja presa nos Estados Unidos, tem que haver uma cooperação internacional e um pedido de extradição. Porém, os Estados Unidos, quando eles tomam conhecimento de que a pessoa consta na lista da Interpol, eles simplesmente cancelam o visto. E aí a pessoa passa, então, a ser considerada ilegal e é deportada. Então, isso não vai ser o empecilho para a captura deles que estão lá nos Estados Unidos. Até comentava assim nos bastidores, doutor, da preocupação da questão, porque a gente sabe, a gente até borrou aqui a imagem que as crianças não têm nada a ver com isso, né? A responsabilidade dos adultos é uma coisa, das crianças é outra. Tem duas crianças, quando tem criança, sempre tem a preocupação por quem gosta muito, e eu gosto muito de criança. E aí eu fico preocupado, estava até me perguntando ali, porque se eles forem presos lá nos Estados Unidos, essas crianças bem provavelmente vão para abrigos nos Estados Unidos, né? Se eles voltarem e se entregarem à polícia, as crianças podem ir para a guarda dos avós, se for o caso, de algum familiar, e essas crianças ficarem em abrigo nos Estados Unidos. Estou errado? Não sei. Não, com certeza. Isso mesmo. Você tem toda a razão. É muito, considerando aí que eles estarem com as crianças, né, que eles se apresentassem para que respondessem aí pelo crime. E certamente a defesa já está tentando, né, conseguir a liberdade deles. Aí vai ficar uma questão para que o Poder Judiciário decida, né? Mas o melhor a fazer é sim eles se apresentarem de forma voluntária e aí passar a guarda das crianças para os avós, para os tios ou para quem quer que seja. Que ideal. Eu fico preocupado com as crianças. No meio de tudo isso aí, eu sei que tem prejuízo, tem tudo, mas criança para mim tem que ser preservada ali também, né? Tomara que eles tenham uma decisão sábia e não prejudiquem as crianças também. Doutor Márcio, muito obrigado, parabéns pelas investigações, parabéns pelo trabalho. Até falei no podcast da semana passada sobre o trabalho que o senhor realiza, é um trabalho muito bem feito. Teve aquele outro caso, né, de golpe semelhante no agro também, com produtos lá no Paraná, que depois acabou virando um caminho para outras polícias do Brasil, inclusive de outras cidades do estado, trabalharem também, encontrarem outros tipos de golpes também, as mesmas vítimas, os produtores rurais. Então, um trabalho muito intenso está sendo feito pelo Dr. Max e pela sua equipe. Estão realmente de parabéns. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente segue com o Band Cidade no quadro Olho no Olho. A gente traz mais entrevistas na próxima quinta-feira.
O Band Cidade vai para o intervalo rapidinho e depois do intervalo a gente volta com mais informações. A sua participação no 99561013 e muito mais. Até as 2 da tarde tem jornalismo, tem a sua participação. O espaço está aberto também, só fazer um adendo aqui. Espaço aberto para a defesa do corretor e da esposa e dos demais que estão sendo investigados, caso queiram se pronunciar. Nosso jornalismo, ele abrange sempre os 2 lados, então espaço aberto. Caso a defesa queira, aqui no Band Cidade para falar sobre este caso. Depois do intervalo a gente volta ao vivo e olho no olho, na tela da Band. Até já!